Vocês não estão ouvindo a voz de Deus, vocês estão ouvindo a voz do pastor, a voz de taquara rachada do pastor, que está chegando nos teus ouvidos aí. Então, qual que é a forma como nós vamos entender, compreender, nos orientar, obedecer a Deus? Qual que é a forma? Aqui, isso aqui, esta é a bússola, aqui está o norte. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser próspero? Quer tornar o teu caminho prudente? Não é ficar correndo atrás de profeta, não é ficar correndo atrás de revelação, não. Hoje é a palavra de Deus que você tem que obedecer. É a palavra de Deus que você tem que entender. É a palavra de Deus que você precisa guardar no teu coração. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é uma palavra de um profeta, não é uma revelação, é a palavra de Deus. Pastor, então Deus não fala por profecia, por revelação? Fala, mas estão em outras situações, com outras circunstâncias, não para te dar orientação, não para ordenar o teu caminho, de jeito nenhum, para ordenar o teu caminho, para te fazer próspero, para te fazer bem sucedido. É o que está escrito em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, e continua sendo isso para nós hoje. A palavra de Deus, é por isso que nós estamos em EBD, é por isso que nós estamos com a palavra de pregação expositiva, explicando aqui o que está escrito, porque aqui, embora você esteja ouvindo a voz do pastor, todavia, o conteúdo que eu estou lhes passando é a palavra de Deus. E aí vocês estão com a Bíblia aberta, vocês podem ver se está escrito ou se não está escrito. Vamos fazer como os crentes de Bereia. Paulo pregava para eles, e eles foram na escritura que tinham e conferir se era aquilo que Paulo estava ensinando, era verdade. Isso. Procure-se o que o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, a irmã, o irmão está pregando, está escrito. Cuidado com as interpretações, cuidado com as aplicações. Tem que se pregar aquilo que está escrito. Então, os irmãos, vejam que nessa ocasião aqui, vai ter uma visão, tem a palavra, tem uma voz, né? Aqui não é a palavra, aqui é a voz de Deus, que fala com Samuel. Então, Deus fala dessa forma de voz audível? Está aí, está escrito, tanto falou no passado, quanto ainda fala hoje. Se Deus quiser falar, Ele vai falar, Ele é Deus. Mas, irmãos, ordenar o caminho, fazer prudente, entender a vontade dele, é por esse texto que está escrito, a Bíblia Sagrada. Então, continuando, 3 vezes a voz chamou, e Samuel vai lá para Eli, e 3 vezes Eli mandou ele deitar, porque não havia chamado. Aí depois, então, ele retorna. Aí Eli, olha quem vai perceber que quem estava chamando o moço era Deus. É Eli. É Eli que vai orientar Samuel. Interessante, né? Tem uma liderança ali que vai aconselhar, que vai dizer como que ele vai fazer. Um jovem ainda aprendendo. Vai chegar um momento que não vai precisar mais de alguém orientar, mas agora precisa da orientação. Como que é bom o ensino, irmãos? Como é que é bom o aconselhamento? Como é que é bom a gente dar ouvido para quem é mais velho? Dar atenção, às vezes, para pessoas mais experientes. Em todas as áreas da vida é assim. Então, Eli entendeu e disse, verso 9: vai te deitar
E há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel então foi se deitar no seu lugar, e lá vem Deus de novo. E agora, hein? Irmãos, veja que Deus, ele não fala para Samuel, qual que é a forma como Deus chama? Samuel, Samuel, Samuel correu para Eli, Deus, ei, sou eu que estou te chamando. Não, deixou ele ir lá e voltar. Voltou para a posição, aí prestando atenção, voltou para a posição onde Deus fala. E quando volta Deus de novo, Samuel, Samuel, levanta Samuel, corre para lá, e Deus, ei! Agora é a aplicação. Vai chegar um momento que você vai aprender a ficar no lugar e dar atenção à voz de Deus. Vai chegar um momento que você vai se sossegar, e aí você vai calar todas as vozes, e você vai ouvir Deus falar com você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí ele então ensinou, e Deus veio novamente, Samuel, Samuel, agora ele vai dizer, no lugar onde ele está, e no lugar onde Deus quer falar. Onde Deus quer falar, do jeito que Deus quer falar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí agora Deus vai desenrolar o manto, como o pentecostal gosta de falar. Deus vai desenrolar, agora vai abrir o livro, o mistério de Deus vai descer sobre a vida de Samuel. E disse: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. E naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo que eu tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Por que então que Deus não estava falando até então? Porque a hora que Deus resolve falar da situação que estava o povo, olha só, irmãos, tem certos momentos na nossa vida, e a gente conhece muito bem a nossa vida e conhecemos Deus, às vezes é melhor que Deus não fale. É melhor que Deus não fale. Porque não precisa. Por que não precisa? Cada um de nós sabemos o que é que está acontecendo. Você está querendo que Deus fale para quê? Você está querendo ter uma confirmação para continuar do jeito que está? Não. De jeito nenhum. Então vamos consertar. Vamos melhorar no nosso caminho. Vamos nos colocar numa posição certa para que quando Deus falar, realmente então nós queremos receber aquilo que nós gostaríamos. Mas se nós queremos receber uma boa palavra de Deus, então é melhor colocar a vida num altar. Porque aí a palavra de Deus vai ser então boa para nós. Não vamos ficar vivendo igual Acabe, que escolheu os seus próprios profetas, coloca lá 850 profetas de Baal e de Azera, 400 de um e 450 da outra, e fala para ele aquilo que ele comiam, todos eles comiam na mesa da rainha. Aquele que come na mesa da rainha tem que falar o que a rainha ordena que fale.
Quando Josafá chega lá, observa aquele movimento tudo, aqueles tambores tocando, aquela barulheira. Josafá olhou bem para aquilo e disse: não tem um homem de Deus aqui para que nós o consultemos? E Acabe disse: tem um lá em tal lugar, só que ele nunca fala bem a meu respeito. Miserável, como vai querer ouvir uma boa palavra se a tua vida está toda torta? Se conserta com Deus, firma um propósito com Deus, para que Deus fale com você o que você quer ouvir. Josafá disse: nós não vamos sair daqui enquanto esse homem não estiver aqui para falar. Trouxeram ele, e o que é que aquele homem vai falar? Lógico que Acabe a morrer na guerra. Não disse? Só fala mal, põe ele no calabouço, põe ele na masmorra. É assim que acontece com aquele que tem a palavra de Deus na sua boca, aquele que não tem compromisso com dinheiro, aquele que não tem compromisso com o homem na terra, tem compromisso com o céu, tem compromisso com as coisas de Deus. Este vai ser levado como Jeremias foi. Se prepare para ser usado pelo Senhor. Seja pronto para ser usado pelo Senhor. Está pensando que você vai ser usado por Deus e sempre vai ter palmas? Sempre está querendo receber elogio? Não, irmãos. Nós não estamos aqui só para receber elogios, não. É muito bom quando nós pregamos e às vezes ensinamos, que os irmãos falam: irmão, graças a Deus, olha, a tua palavra, Deus tratou comigo. É bom sim quando a gente ouve isso. Mas tem outras horas que nós vamos falar e vamos pregar, e daí alguém vai dizer: não gostei muito não. Mas como eu disse, irmãos, nós somos porta-voz de Deus. E Acabe morreu na guerra, não teve jeito, do jeito que o profeta falou. Então, irmãos, agora a palavra de Deus veio. E qual que é o tipo de palavra que o povo recebe? Aqui: vou fazer uma coisa terrível no meio desse povo. Verso 13: julgarei a casa de Eli para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os Sabe o que é execrável aqui? Malditos. Não fez a função de pai e deixou o filho chegar num ponto desse. Eu já disse quantas vezes para a igreja: nós podemos educar os nossos filhos, e às vezes o filho cresce. Eu já disse isso, o filho cresce, e aí nós perdemos o controle, sim ou não? Alcançou uma certa idade, pegou aí a liberdade, e aí o filho foi. Mas quando isso acontecer, que não seja por falha nossa, amém? Que não seja por falha, por omissão, nós fomos omissos. Que não seja por isso, porque senão Deus vai requerer de nós. Agora, se você fez certinho o papel de pai, educou, e aí o filho realmente saiu, não foi por... aí ele é dono do seu próprio nariz. Cada um vai dar conta da sua própria alma. Mas nós precisamos fazer. E aqui Deus está questionando Eli por ele não ter feito o papel direito de pai. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com oferta de... Agora Deus chegou e trouxe o juízo. De repente, tanto tempo sem Deus falar, Deus não está dando oportunidade para conserto? Deus não está dando oportunidade para que nós caiamos na real e não consertemos os nossos caminhos e nos façamos melhores na presença de Deus? Porque se Deus se levantar então para corrigir, olha o que aconteceu com o povo de Israel, madrugando e falando pelos profetas, não me deram ouvido, então vou levá-los para a Babilônia. Quem sabe lá vocês aprendem, hein? Quem sabe dessa forma aprende a coisa correta e depois volta mais humilde, mais sincero e com vontade de servir a Deus. Só que volta outra geração, ficou exemplo para nós,
fica o ensino para nós. Não brinquemos com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Então Samuel ficou deitado e depois relatou. Ele temeu relatar a visão para Eli, mas Eli chama Samuel e vai dizer o que é que ele te falou. Peço que não encubras, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Verso 18, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, em nenhuma das suas palavras deixou cair em terra, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Pronto, está constituído o profeta. A palavra que estava escassa, a visão que estava escassa, agora não está mais. Tem um homem de Deus, tem um ungido de Deus, tem alguém que Deus levantou para falar, enquanto muitos estão se calando, ou muitos estão brincando com as coisas de Deus. Deus está levantando uma geração séria, Deus está levantando uma igreja compromissada, Deus está levantando pessoas que realmente queira pagar o preço, se sacrificar, renunciar, irmãos, ao pecado, às abominações, para viver em santidade com Deus, em viver na presença de Deus. Que este seja o propósito desta igreja na cidade de Poti. Vamos ser boca de Deus, vamos ser profetas de Deus, vamos falar a palavra de Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos aprender a calar todas as vozes, menos a de Deus. Não fazer como muitos estão fazendo. Continuar ouvindo tantas vozes e calando a voz de Deus, não dando ouvido para aquilo que Deus está falando. Porque às vezes quando Deus fala, irmãos, Deus sempre está requerendo alguma coisa que está contrário à nossa própria vontade. É o que a Karina disse aqui. Como é difícil ouvir o não de Deus. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E já até preguei uma mensagem com esse título. E Deus me disse não. Quando o pastor te diz não, de repente você possa, com seus argumentos, com teu jeitinho, vozinha mansa, argumento bem colocado, convencer o seu pastor do contrário. Quando você me diz não, eu também tenho um jeitinho de tentar te convencer, para você me dizer sim. Mas quando Deus diz não, como que nós vamos fazer, irmãos? Às vezes, nós podemos fazer como Ezequias. Ezequias recebeu uma sentença de Deus, e orou, e alcançou o favor de Deus, conseguiu, mas não é sempre. Às vezes nós podemos, mas tem outras coisas que Deus está resoluto, está determinado, e Deus disse, não, isto eu não te dou, isso eu não tenho para ti, não adianta. E daí é melhor se conformar. Por quê? Vamos abandonar Deus? Vamos deixar Deus? Se esse pastor ficar só dizendo não, você de repente vai dizer, quer saber da maior? Não vou mais na igreja não. O pastor só me diz não. Você tem essa solução, de repente, não é adequada, mas pode ser que aconteça. Mas e quando Deus te diz não? Para onde que você vai? Para onde que você vai correr? Para onde você vai fugir de Deus? Quando Deus te diz não. Então qual é a maneira maior e mais fácil de sempre ouvir de Deus um sim? É melhor andar conforme a sua vontade.
é crescer, irmãos, na graça dele, aprendendo o que é que agrada a ele.